Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto de todos os cursos Master Tuts, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre plugins no SketchUp. Vamos lá! Ok, então vamos lá, vamos abrir a nossa cena no SketchUp. Eu já deixei essa cena junto com um plugin disponível para download aqui na descrição do vídeo. Basta você clicar lá. Já aproveita, já deixa seu like aqui no vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhum vídeo desse desafio. Vamos lá para a gente conhecer a ferramenta Fredo Joint Push Pull. Essa ferramenta também é do mesmo desenvolvedor da ferramenta TruePaint que a gente conheceu na aula passada. Se você não assistiu a aula, eu vou deixar o link também disponível e um card aqui para você poder assistir a aula. É muito importante que você acompanhe todas as aulas para que você entenda realmente o funcionamento. E em muitas aulas nós vamos precisar de ferramentas que a gente já aprendeu, tá bom? Essa ferramenta tem uma vantagem muito grande em relação à ferramenta Empurrar e Puxar, que é a ferramenta Push e Pull na versão em inglês, e você consegue ter diversos recursos para poder melhorar ainda mais a modelagem. Você encontra no primeiro ícone as opções gerais que você pode utilizar para definir as suas preferências. Eu só recomendo você trabalhar com essa opção se você já conhece todos esses recursos e já sabe realmente o que você quer criar. Nós vamos trabalhar com as principais funções dessas ferramentas para que você entenda qual é o seu funcionamento. Eu deixei dois objetos aqui bem básicos para a gente poder conhecer os recursos e no final a gente vai colocar em prática para a gente poder conhecer uma das funcionalidades. Na barra de ferramenta Joint Push Pull, nós temos a primeira opção, que é a opção mais básica da ferramenta, que é a opção Thicken Surface. Clicando nesse ícone, você pode simplesmente aproximar da face, clicar e arrastar para poder gerar a geometria. Cada configuração que você faz no Joint Push Pull também pode ser alterada através do teclado. Você pode digitar a medida, por exemplo, 0,15 e apertar Enter. E você vai ver na barra de ferramentas do SketchUp a opção Offset, que define exatamente essas configurações. Aproximando de qualquer face, você pode clicar e simplesmente arrastar o mouse. Quando essa face for mais complexa, ele vai pedir para você confirmar. Basta você dar um clique na tela ou simplesmente apertar Enter e ele vai gerar essa geometria. Observe que o Joint Push Pull ele vai criar a face interna do objeto ou não, dependendo da sua necessidade. Nesse caso, todas as faces elas foram mantidas. Olha só. Voltando aqui às configurações, eu vou desfazer todas as opções e nós vamos agora trabalhar com a opção principal da ferramenta, que tem o mesmo nome, que é o Joint Push Pull. Habilitando essa função, você vai ver que agora temos outros recursos da ferramenta que vão facilitar muito o nosso trabalho. Inicialmente você vai ver as opções básicas da ferramenta e clicando nessa configuração nós vamos ter mais opções para a gente poder trabalhar. A primeira configuração, que é a configuração mais importante, que é a opção similar que vimos na aula sobre TruePaint. Nessa configuração vou definir qual face eu vou selecionar no objeto. Vamos habilitar primeiro a geometria oculta. Perceba que a ferramenta Joint Push Pull pode ser utilizada também em objetos agrupados ou em componentes. Aqui eu estou com o objeto separado, mas você pode configurar da mesma maneira. Selecionando a primeira opção, que eu vou definir face por face, nós vamos clicar simplesmente no objeto e direcionar o mouse para a direção que queremos. Olha lá. À primeira vista, essa opção é idêntica ao que nós temos com o empurrar e puxar. Só que temos aqui diversos recursos para melhorar essa visualização. Na opção Offset, eu defino a distância do objeto. Você também pode definir essa distância digitando diretamente no teclado, tá bom? Vou colocar aqui, por exemplo, 0,1 e ele já vai alterar também os valores aqui na tela. Ok, configurando essa propriedade, nós também podemos definir outras funções, como por exemplo o preenchimento das faces. A opção Finish permite que eu crie uma face interna no objeto ou apenas deixe ele vazio. Vamos habilitar o raio-x no SketchUp. Ligando e desligando essa função, você vai perceber que ele gera uma face interna nesse objeto. Trabalhando dentro do objeto, olha lá. Nós vamos perceber que ele vai criar um vazio quando eu tenho essa opção aqui habilitada. E quando eu habilito a opção de gerar face, ele gera uma nova face para o objeto. Essa é uma opção bem rápida também, que permite que você mantenha a face original quando você quer criar um objeto separado. Voltando aqui nas configurações, uma outra opção que é muito importante para a modelagem é a opção Plane, selecionando, por exemplo, o eixo X, Y e Z.
Cada uma dessas opções vai definir a extrusão de uma forma diferente, o que pode ser muito interessante dependendo do tipo de projeto que você está trabalhando. Olha lá. Com a opção Custom, eu posso selecionar qualquer objeto na minha cena para que eu possa criar uma projeção baseada nesse objeto. Eu vou selecionar o ícone da interrogação para definir na tela e ele vai me pedir para selecionar um plano. Eu vou selecionar, por exemplo, essa face e você vai perceber que ele já mudou a direção do meu objeto. Basta você selecionar a opção e em seguida escolher outra face de alinhamento. Também é uma opção muito prática porque você trabalha visualmente aqui no arquivo e consegue direcionar para o ângulo que você preferir. A próxima opção é a opção Molding. Nessa configuração você define o ângulo de abertura dos objetos, que pode ser positivo ou negativo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o valor 10, vou apertar OK e você vai ver que ele criou, além da extrusão, uma abertura nessa face. Olha lá que legal. Clicando no ícone mais e menos, você define o eixo positivo ou negativo. Olha lá, você consegue criar uma forma totalmente diferente aqui do objeto, simplesmente colocando um ângulo positivo ou negativo para essa configuração. A opção Borders eu vou deixar para a última etapa do nosso projeto, para a gente entender na prática. E as últimas duas configurações vão permitir que você crie essa modificação como um grupo. Ele já criou aqui, olha, essa visualização. E a última opção vai permitir que você crie o objeto sem ter influência das geometrias que estão próximas. Então também é uma opção muito interessante. Clicando na ferramenta Mover, só para a gente poder visualizar aqui, olha lá. O objeto foi separado. Perceba que ele criou essa forma individualmente, então eu não tenho nenhuma influência dessa geometria e o nosso objeto ficou inteiro. Vamos selecionar a ferramenta Join Push Pull novamente e escolher os outros modos de seleção da face. Eu vou afastar um pouco esse objeto, deletar essa primeira visualização e selecionando em Join Push Pull a opção Surface, nós podemos selecionar esse objeto completamente e você vai ver que ele cria a face proporcional. Vou apertar ESC para poder sair da ferramenta e observe a diferença. Se você seleciona a opção Custom, por exemplo, e em seguida clica na ferramenta, você vai perceber que ele vai gerar a extrusão de uma forma completamente diferente da opção original, que é proporcional ao objeto. Essa configuração Custom depende também da face que você selecionou, inclusive em objetos mais complexos, para poder criar geometrias completamente diferentes. Clicando na opção Nenhum, você vai ter o objeto proporcional. Aqui eu também posso definir a distância no teclado, como por exemplo 0,05, e eu tenho a forma gerada a partir dessa geometria. Clicando Enter, olha lá, o objeto já foi criado aqui, dessa vez criado em grupo, porque a opção também está marcada. Você pode desabilitar essas funções, eu vou desabilitar tudo aqui, olha só. Mas observe que nesse momento eu tenho apenas o preview. Eu preciso apertar Enter para realmente confirmar a criação da minha geometria. Voltando aqui uma vez, vamos selecionar agora nessa face do objeto. Observe que aqui, toda vez que eu seleciono, ele cria a geometria similar à primeira opção. Desfazendo essa configuração e selecionando a opção Faces Conectadas, significa que agora ele vai fazer em todo o objeto, da mesma forma como a gente fez na esfera. Clicando e arrastando o mouse, você vai perceber que o objeto aumenta proporcionalmente. Olha só que legal. Vamos voltar uma vez e para finalizar as configurações gerais do Join Push Pull, que vão aparecer em praticamente todas essas ferramentas, vamos selecionar a opção de faces com o mesmo material. Dessa forma, a gente pode fazer o seguinte, olha só que legal. Eu vou clicar nessa esfera em alguns locais aqui para criar alguns retângulos. Ok. Em seguida, eu vou utilizar o Join Push Pull com essa opção selecionada para clicar nessa face. Olha lá. Perceba que agora eu vou criar uma geometria. Toda essa parte será extrudada, exceto as partes onde eu tenho esse material. Vamos clicar para confirmar e olha lá, um efeito bem legal na geometria também, de uma forma bastante prática. Ok, vamos desfazer aqui, vamos para a próxima opção. Vamos selecionar agora o Round Push Pull. Essa configuração também permite que a gente faça diversas modificações. Perceba que nós temos também mais parâmetros aqui, onde a gente pode trabalhar da mesma forma. E de maneira geral nós temos os mesmos recursos que já definimos anteriormente, tá certo? Vamos selecionar primeiramente esse objeto com todas as faces conectadas. Eu vou clicar nessa geometria. Dando um clique e arrastando o mouse, olha só o efeito que a gente consegue criar com essa configuração. A opção Round Push Pull,
ele vai arredondar as bordas dos objetos. Assim a gente vai conseguir criar geometrias muito mais precisas. E como eu já falei em outras aulas do V-Ray, arredondar as bordas é parte fundamental para você poder conseguir um bom realismo dos objetos. Você pode definir a distância do offset digitando no teclado. Vou digitar, por exemplo, aqui 0,05. Nós também podemos configurar a quantidade de segmentos do objeto. Clicando nesse ícone, eu posso definir até 16 segmentos. Quanto mais segmentos você tiver no objeto, mais suavizado vai ser a borda. Eu vou colocar o valor mínimo, que é 2, para poder vermos como é que ele fica. Você percebe que o objeto ficou com baixa qualidade aqui nas bordas. Aumentando essa configuração ao máximo, a gente vai ter uma suavidade muito grande, olha só. Lembrando que quanto maior o número de segmentos, mais pesado vai ser o seu modelo. Eu vou selecionar novamente a opção e deixar com 8 segmentos apenas, ok? E uma opção diferente que nós encontramos aqui no Rounded Push Pull é a opção Join Angle, que define o ângulo mínimo para você poder conseguir ter essa rotação, tá certo? É interessante essa opção porque se você tiver objetos muito pequenos, pode ser que ele não consiga criar a opção Join Angle, tá? Então você pode aumentar ou diminuir esse ângulo básico dele aí. Ok, as demais configurações já conhecemos aqui na ferramenta Join Push Pull. Vamos habilitar uma outra opção da ferramenta, que é a opção Vetor Push Pull. Nós podemos direcionar o objeto de acordo com o eixo selecionado. Clicando em ESC, você vai deixar o objeto livre. Olha só que legal. E aqui eu posso direcionar para qualquer ângulo que eu quiser. Olha só. E assim você tem uma liberdade muito maior de criar geometrias. Você também pode definir esses parâmetros baseados em outras geometrias. Então a ferramenta permite selecionar a face de um objeto e direcioná-lo através de um caminho. Então é uma outra opção que você pode trabalhar. Eu vou desfazer essas mudanças no meu objeto. Eu vou voltar à cor padrão aqui para poder selecionar todas essas faces, ok? E agora vamos conhecer uma outra função também que é muito legal, que é a opção Normal Push Pull. Essa ferramenta, diferente das demais, ela não vai criar face unida, tá certo? Quando você clicar nas faces, ele vai simplesmente extrudá-la de forma individual. Eu vou selecionar a opção Todas as faces conectadas, aproximar do objeto, dar um clique e olha lá que legal. Clicando novamente, vou apertar Enter e olha lá o resultado para o nosso objeto. Ele vai selecionar todas as faces igual a ferramenta Join Push Pull, só que ele vai separar cada uma das faces e criá-la individualmente. Só que essa configuração permite outras modificações que também são bem legais. Vamos clicar para poder deixar as faces preenchidas na parte interna, ok? E em seguida selecionar mais opções para a gente poder trabalhar com esses aspectos, olha lá. E na opção Taper eu vou deixar o topo dessa superfície menor. Vou reduzindo esse valor e cada vez mais ele vai deixando as pontas mais finas. Olha só, eu vou apertar Enter para a gente poder confirmar, para ver até essa etapa do objeto. Você pode reduzir cada vez mais essa opção para poder deixá-lo mais fino. E uma coisa também bem legal que a gente pode fazer com a opção Normal Push Pull é randomizar as alturas do objeto, aumentando e diminuindo esses valores. Eu vou aumentar um pouco esse valor e aumentar também esse outro valor aqui. E em seguida clicar em Random. Olha só que legal. Vou clicar aqui fora e olha o efeito que a gente tem na geometria. Olha só. Selecionando a opção Agrupar, vamos clicar em Enter novamente. E agora a gente pode mover essa geometria, mantendo aqui a nossa esfera. Olha só. Perfeito, então aí mais uma função bem legal que você pode trabalhar dentro do Join Push Pull. Para podermos finalizar, temos mais duas opções. A configuração Extrude Push Pull. Essa é uma opção também muito prática porque permite extrudar o objeto mantendo a própria referência. Eu vou fazer aqui uma outra visualização para a gente entender o uso dessa opção. Eu vou criar um círculo, vou arrastar esse círculo aqui para fora do meu objeto, vou transformá-lo no cilindro, ok? Em seguida eu vou transformá-lo em grupo. Vamos modificar o posicionamento desse objeto. Eu vou rotacioná-lo aqui com a ferramenta Mover mesmo, olha lá. Rotacionar novamente e posicioná-lo nessa superfície aqui, olha. Vou selecionar essa geometria. Com o botão direito eu vou interseccionar as faces com o modelo. Em seguida vamos deletar esse objeto. E olha lá, eu criei essa forma
para poder deixar marcada a minha superfície. Olha lá. Utilizando a própria ferramenta Join Push Pull, você vai perceber que a forma ela vai sendo distorcida a partir dessa visualização. Esse é o recurso padrão da ferramenta, e a diferença entre essa opção e a opção Extrude Push Pull é que aqui eu vou conseguir manter a forma do objeto. Olha só que legal. Nessa opção eu também tenho o Taper habilitado, e você pode ligar ou desligar essa opção, e também podemos ajustar a face para que ela fique plana. Olha só que legal. Um efeito também muito importante para que você consiga trabalhar com essas configurações no modelo. E a última ferramenta para finalizar essas funções é a ferramenta Follow Push Pull, que também é uma opção bem legal. Eu vou criar uma outra forma no meu modelo. Vou utilizar a ferramenta Scala para poder reduzir essa base. Olha só. E em seguida eu vou copiar aqui para o lado, para a gente entender a diferença entre a opção básica do Push Pull aqui no SketchUp e a opção Follow Push Pull. Olha lá. Selecionando a opção básica, quando eu clico na face, você vai perceber que o objeto vai sempre no mesmo sentido e seguindo a mesma forma. Já trabalhando com a opção Follow Push Pull, o que vai acontecer é o seguinte, olha só. Quando eu clico nessa face, ele se mantém seguindo o mesmo direcionamento da geometria. Ok, então já conhecemos todas as funções aqui do Join Push Pull, que é fantástico para modelagem dentro do SketchUp, para a gente poder conhecer uma forma prática de trabalhar também com essa ferramenta. E é uma forma que eu utilizo para poder criar meus projetos de arquitetura no SketchUp. Eu vou deletar aqui a personagem e vamos começar criando nada mais nada menos do que uma caixa. Eu vou colocar uma dimensão básica aqui só para a gente poder entender a ideia. Vou colocar o valor de dimensão 4.6, apertar Enter e em seguida dar uma altura aqui de 3 metros, por exemplo, para a gente poder ter essa estrutura. Vamos desenhar uma abertura aqui para representar uma janela. Eu vou utilizar a fita métrica, vou colocar a altura de 1,1. Em seguida, a partir da própria linha 1 metro, trazer essa linha aqui para a parte central da minha geometria e depois colocar a abertura aqui com 1,75 para um lado, 0,75 para o outro e em seguida criar um retângulo para abrir essa face. Vamos selecionar a face, deletar. Vamos excluir as linhas guias. Você pode utilizar a ferramenta borracha, olha só, para apagar, simplesmente arrastando a borracha na tela. Selecionando apenas as faces superiores e deixando o piso ali de lado, nós podemos utilizar a ferramenta Join Push Pull para poder criar as paredes do nosso projeto sem precisar fazer a geometria na base, tá certo? Se você não criou o projeto a partir de uma planta do AutoCAD e está começando o seu desenho aqui no próprio SketchUp, que é uma forma muito prática também de trabalhar, nós podemos selecionar todas essas faces e utilizar o Join Push Pull para poder fazer a espessura das paredes. Eu vou dar um clique, simplesmente arrastar a face, olha só. E você vai perceber que ele já vai gerar aqui essa geometria. Eu vou digitar 0,15, apertar Enter, ok. E olha só, eu já tenho aqui todas as faces geradas. Configurando as propriedades do Join Push Pull, eu vou habilitar essa função raio-x para a gente poder ver como é que a geometria está por dentro aqui, olha. Você vai perceber que eu não tenho realmente a espessura da parede. Para que essa espessura apareça, eu preciso ligar em Finish a propriedade para manter a face original. Então, olha só, clicando nessa opção, a face já apareceu ali. Perceba que existe dentro dessa face uma outra geometria. Essa geometria é exatamente a extrusão que ele criou para poder criar essa outra superfície. E para que a gente não tenha essa propriedade aparecendo, nós vamos habilitar em Grid. Como eu falei no começo da aula, eu ia deixar essa opção para o final. Selecionando em Grid, eu posso escolher a opção Contorno, que significa que ele vai habilitar apenas um contorno, ou então escolher nenhum. Escolhendo nenhum, voltando aqui na visualização padrão, você não cria as faces que aparecem nas janelas. Então eu preciso habilitar apenas a opção Contorno e desabilitar a opção Grid. E eu tenho a minha parede completa aqui. Basta agora você separar o seu objeto como grupo. Por exemplo, selecionando um grupo para o piso. E em seguida criar um grupo para as paredes. Olha só. Então olha só que legal, essa aqui é uma das opções que a gente pode utilizar para trabalhar com o Join Push Pull dentro do SketchUp. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like e compartilha com os amigos. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!